Bom, seguimos com muito mais notícias e agora a entrevista no Jornal da Manhã, porque o Instituto Paraná Pesquisas acaba de divulgar a pesquisa eleitoral no estado de São Paulo. Jair Bolsonaro lidera entre os eleitores paulistas e conquista 29% das intenções de voto. Lula alcança 24%. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes com apenas 2,5%. Na disputa pelo governo de São Paulo, Haddad lidera a pesquisa, mas com uma vantagem menor que 1%, na frente de Tarcísio de Freitas. Vamos conversar a partir de agora com a professora Maíra Goulart. Ela é cientista política pela UFRJ, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só para analisarmos o cenário para a presidência da República aqui no estado de São Paulo, Jair Bolsonaro à frente de Lula, isso também se repete em outros estados, mas curiosamente em São Paulo, quem lidera as intenções de voto para o governo do estado é um candidato do PT. Aqui a senhora atribui essa situação diferente, né? Um candidato de um partido mais à direita, Jair Bolsonaro à frente, e para o estado de São Paulo, Haddad do PT liderando. O PT, tradicionalmente, um partido no espectro político mais à esquerda. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o Haddad, Fernando Haddad, ele é um político mais conhecido do que Tarcísio de Freitas. Então, é claro que a campanha, né, tende a ser mais rentável, explorar mais e permitir um aumento da intenção de votos quando você tem candidatos menos conhecidos, né? O efeito da campanha, ele é melhor para candidatos menos conhecidos. Então, eu acredito que ao longo da campanha, conforme o Tarcísio seja mais conhecido, ele tem a chance de aumentar suas intenções de voto. Ainda que o fato dele estar colado ao presidente Jair Bolsonaro possa lhe conferir um teto maior do que de Fernando Haddad, uma vez que Jair Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a do outro candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora seguimos com a pergunta do analista do grupo Jovem Pan, Roberto Mota. Professora, bom dia. A que a senhora atribui resultados tão diferentes obtidos por pesquisas feitas por institutos, assim, num espaço de tempo curto? Excelente a sua pergunta. Eu fui comparar, né, essa pesquisa, ela é muito discrepante com as demais. Mesmo a gente poderia pensar, mas essa pesquisa, ela não tem dados nacionais, né? Ela foi feita em entrevistas pessoais só com moradores do estado de São Paulo. Isso poderia ser um viés, já que quando comparado a outros estados, por exemplo, como Minas Gerais, São Paulo tem uma intenção de voto menor no candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, eu pensei, poderia ser porque ela é só com eleitores de São Paulo. Mas mesmo comparando com outras pesquisas que isolam São Paulo, por exemplo, no IPEC, o Lula tem 43 e Bolsonaro tem 31, IPEC do dia 15 de agosto. Na Quest, o Lula tem 37, Bolsonaro 35. No Datafolha, o Lula tem 34, Bolsonaro 31. Só em São Paulo. Então, essa pesquisa do Paraná, como a gente pode ver, ela é muito desviante das demais. E as demais, né, essa que eu listei, Quest, IPEC e Datafolha, elas não discrepam tanto. Há uma discrepância entre as pesquisas? Sim. Mas o caso da pesquisa do Paraná, ela é muito discrepante. Então, eu suponho que seja eu acho que essa pesquisa ela tem que ser reavaliada diante desse pano de fundo em que ela é muito discrepante das demais. Bom, a gente está conversando com a cientista política Maíra Goulart aqui no Jornal da Manhã, e para seguir o nosso bate-papo, a gente gostaria de abordar também com a professora o assunto da sabatina, que o presidente Jair Bolsonaro participou ontem no Jornal Nacional, na Rede Globo. Para isso a gente recebe aqui no Jornal da Manhã também conosco Rodrigo Constantino, bem-vindo. Marcelo Rocha Monteiro, também bem-vindo. Rodrigo Constantino, a sua pergunta. Bom dia, professora. A senhora mencionou a questão da pesquisa, eu quero voltar só nisso. Como é que fica quando a gente avalia pesquisas passadas? A senhora mencionou, por exemplo, a Datafolha e acredita que a pesquisa Paraná é que deveria ser revista, mas
Olhando o histórico para trás, a Datafolha errou e feio, e quase sempre com um certo viés, que não é um erro aleatório, né? Ela sempre deu um jeito de inflar os candidatos mais à esquerda e diminuir ou subestimar os candidatos mais à direita. Isso não lhe preocupa? Não me preocupa. Primeiro, assim, eu gostei muito da sua pergunta, Rodrigo, porque ela chama atenção para a datação das pesquisas, né? O momento em que a pesquisa é feita. A pesquisa, ela não tem um objetivo futurístico, né? Ela é um retrato de um momento. Então, você me chamou a atenção muito adequadamente que quanto mais velha é a pesquisa, mais ela deve ser discrepante, diferente do momento atual. Pesquisas envelhecem, elas são fotografias de um momento. E é por isso que, muitas vezes, quando a gente compara com o resultado final de uma eleição, você observa essa diferença. Porque você tem a pesquisa sendo feita num momento e a eleição sendo feita no outro. As intenções de voto, elas muitas vezes não se traduzem em votos efetivamente, até porque a campanha, em sua reta final, ela vira muitos votos, né? A campanha eleitoral é algo muito importante. E aí, quando você me fala que ela errou, eu acredito, né, com base um pouco no que eu estudo, que líderes do que a gente chama, a literatura internacional classifica como populistas de direita, eles tendem a ter, na sua reta final de campanha, estratégias de demonização do outro, do adversário. Isso é um princípio estruturante do que a gente chama de populismo de direita, um certo maniqueísmo, uma simplificação do cenário político numa relação de inimizade entre o bem contra o mal. E também a mobilização de fake news. E isso é muito explorado nessa reta final de campanha. Você tem o estabelecimento de bolhas, né, nichadas, e a produção de um conteúdo de realidade alterada específica para cada nicho que é identificado. Isso é feito para vender produto também no marketing comum. Mas o marketing político, ele explora muito essa questão dos nichos. E no caso dos populistas de direita, isso é feito para alimentar essas bolhas com fake news. E aí, em reta final de campanha, essa estratégia de demonização do outro, ela acaba conseguindo virar alguns votos. Somado a isso, para encerrar minha fala... Professora Maíra Goulart, perdão interrompê-la, o nosso tempo se esgotou por aqui, desculpa, viu? Professora, obrigada pela participação, já deixo um grande abraço e até um próximo convite. Valeu pelos esclarecimentos. É isso, e a gente continua